Olá, fera SSA 2, tudo bom? Eu sou a professora Rita Kramer e eu estou aqui para comentar as provas de linguagem. Eu também estou aqui em nome de alguns colegas meus, professor de inglês, Rodrigo Citaro, o professor de artes, professor Jailton Nóbrega, e a professora de literatura, Kelly Pimentel. Primeiro, eu queria dar uma comentadinha rápida sobre a prova de inglês. O professor Rodrigo Citaro me falou que ela estava numa prova média, equilibrada, tinha interpretação de texto, também tinha umas questões de gramática que abordavam conectores, formas verbais, substantivos, vocabulário. Ele também me contou que tinha um texto jornalístico de um tamanho bastante grande sobre a questão do EAD, né, que é um tema muito importante durante a pandemia, e também sobre um poema sobre a questão dos refugiados. Então, segundo o professor Rodrigo, essa prova estava bem atual, bem elaborada e bem equilibrada, nível médio de dificuldade. Já a prova de língua portuguesa propriamente dita, como a gente sabe, que tem gramática, interpretação textual e literatura, veio muito equilibrada em termos de interdisciplinaridade dessas três áreas. O texto literário teve muito destaque, os autores clássicos da literatura brasileira também. Machado de Assis foi a grande estrela da prova. Cruz e Souza também veio com bastante força, Aloísio de Azevedo e nosso poeta romântico Castro Alves. Nesse sentido, um aspecto bem desafiador na questão da interpretação textual foi conseguir, né, ler as poesias e os textos dos autores do século XIX com uma linguagem um pouco mais desafiadora, tanto em termos sintáticos quanto em termos lexicais, de vocabulário. A questão da gramática ficou bem em segundo plano esse ano, que surpreendeu a todos nós. A gente estava acostumado com uma prova mais pesada na gramática. Vieram questões sobre crase e regência, sobretudo, sobre alguns sinais de pontuação, o uso das aspas no efeito de sentido no texto, e muito sobre conectores e elementos referenciais no texto, né, como os elementos referem-se uns aos outros dentro do texto. Gêneros textuais mais contemplados foram o relato, gêneros narrativos, né, o relato. A gente teve também uma noticiazinha, além do poema também os textos literários, e a gente teve só 2 textos visuais. Uma tela de Debré, né, também uma tela do século XIX, e um cartaz do filme Panteras Negras. Por que tudo isso? Porque apenas um tema organizou todo o eixo da prova, que foi o racismo. Tema necessário, tema atual e tema muito importante no ano de 2020. Então, a prova estava também muito equilibrada, ela surpreendeu um pouco, ela veio muito mais focada na análise de texto, mas ela também requereu bastante conhecimento de conteúdo, principalmente da área da história da literatura. Fala, galera, sou o professor Geraldo Silveira, vou falar sobre a prova do SSA 2, a prova de matemática do SSA 2. Bem, a galera deve estar muito feliz, né, com essa prova, uma prova muito boa de fazer, foi tranquilo, todos os assuntos que a gente viu em sala de aula caíram, a gente viu e reviu, né, nas revisões. Então, você teve questão de geometria espacial, 3 questões, por sinal, de geometria espacial, teve questão de análise combinatória, de sistema linear, de estatística, questão de gráfico. Então, a prova foi bem distribuída, com certeza o pessoal se deu muito bem nessa prova. Tá? Eu achei a prova no nível mediano, tinha algumas questões de cálculo que você tinha que fazer uns cálculos grandes e tal, mas, de um modo geral, a prova foi boa de fazer, foi tranquila de fazer. Com certeza o pessoal se deu muito bem nessa prova. A gente destaca a questão de geometria espacial, é a questão de número 19, que é a questão que envolvia uma esfera dentro de um cubo, na verdade, 2 esferas inscritas num paralelepípedo, tá? Que o pessoal era só se ligar ali e fazer um Pitágoras, conseguir achar, tranquilo. Você teve a questão de pirâmide, né, que foi bem fácil a questão de pirâmide, foi massa de fazer, que você calculava o volume e depois fazia uma regra de 3. Então a prova foi bem limpa, foi muito boa de fazer, tá? Com certeza o pessoal deve estar aí pulando de alegria, porque vai se dar muito bem nessa prova, beleza? Então esse é o comentário da prova de matemática.
Fala, galera! Meu nome é Flávio Carmo, sou professor de Química e vim aqui comentar com vocês a prova de Ciências da Natureza do nosso SSA2. Vou fazer o comentário das provas de Biologia, Física e Química. Pessoal, a prova de Biologia, ela veio bem dentro daquilo que nós estávamos esperando, tá? Uma prova que varreu muito bem o conteúdo programático, com algumas questões bem interessantes. A questão, por exemplo, né, do tubo de respiração. Extremamente interessante, extremamente bem feita. Já a prova de física, também, ela veio contemplando muito bem, varrendo muito bem o conteúdo programático proposto pela UPE. Tivemos questões como questões dos anos anteriores, não deixando o fera surpreso, pelo contrário, deixando o fera extremamente satisfeito com a prova. E, por último, vamos fazer um comentáriozinho bem especial da prova de Química. Pessoal, a prova de Química do nosso SSA2 foi uma autêntica prova de Físico-Química. Todo bom aluno sabe o quanto é importante você estudar, você se dedicar à Físico-Química. Aquele aluno que pegou 2020 e viu a importância de se estudar Físico-Química para fazer um excelente terceiro ano, ele se sentiu seguro e ele se sentiu extremamente privilegiado nessa prova. A prova foi uma prova que abordou completamente o nosso conteúdo programático. A banca está de parabéns, com questões extremamente inteligentes, bonitas, e que fizeram o aluno resgatar todas as ferramentas, todas as habilidades necessárias e adquiridas ao longo, não apenas do segundo ano, mas ao longo do primeiro também. Queria destacar aqui algumas questõezinhas, né? Como a primeira questão, uma questão de titulação e detalhe. Não foi uma titulação ácido-base, aquela titulação que a gente está tão acostumado a fazer em sala. Foi uma precipitação, uma questão muito legal da prova da UPE. Uma outra questão interessante foi a questão de tampão. Legal aparecer tampão tanto qualitativo quanto tampão quantitativo, né? Você calcular o pH de uma solução tampão. Para nenhuma surpresa dos feras, olha só, questão de gases. E gases caindo daquele jeito que a gente falou em sala, daqui a gente mostrou para vocês. Gases vai cair aplicado com estequiometria, tá? E não foi surpresa para você, aluno do núcleo, tá? Essa questão na prova. Caiu tempo de meia-vida, que a gente fez várias questões nas nossas revisões. Caiu, olha só, propriedades coligativas, caiu termoquímica e caiu, né, aquela velha e boa questão de soluções, que a gente sabia que ia estar na nossa prova. Então, tanto na prova de Química, quanto na prova de Física, quanto na prova de Biologia, eu tenho certeza absoluta que o aluno núcleo, ele se sentiu extremamente seguro e ele viu um reflexo das provas que foram feitas durante 2020 na escola, nessa avaliação do SSA2. Fico muito feliz, fico muito contente. Estou aqui, eu e toda a equipe de Química e de Ciências da Natureza estamos extremamente felizes e com a certeza que você vai ter um melhor resultado. Oi, gente, eu sou Júlia Ribeiro, professora de História do Colégio Núcleo, e estou aqui hoje para a gente conversar um pouquinho sobre as provas de Ciências Humanas do SSA2, né? A gente teve provas no domingo de Filosofia e na segunda-feira tivemos prova de Sociologia, História e Geografia, tá? A ideia é a gente conversar um pouquinho sobre os assuntos mais recorrentes dessas provas. O aluno núcleo com certeza não teve nenhum tipo de dificuldade nas provas de Ciências Humanas, tá? Afirmo isso com muita tranquilidade enquanto professora de História e também, né, após conversar com colegas das demais disciplinas da área de Humanas, né, todos os assuntos cobrados foram assuntos que estavam dentro do que foi trabalhado durante o ano, dentro do que foi esperado, né? A prova de Sociologia foi uma prova muito interessante, porque ela focou muito na questão da globalização, do capitalismo, das questões trabalhistas, né, que foram trabalhadas durante o ano e que são assuntos muito recorrentes, tanto no SSA quanto também em Enem.
Então, é um assunto que o estudante ele está sempre ligado, né? O estudante que veio acompanhando as aulas, que veio estudando, participando das revisões, com certeza, não encontrou dificuldade na prova de sociologia, tá? A prova de filosofia também foi uma prova muito equilibrada, gente, com conteúdos, né, de diversos momentos, digamos assim, da história da filosofia. A gente teve Kant, a gente teve Aristóteles, uma questão conceitual, né, sobre o que é filosofia, o que é importante também, a questão da conceituação da sociologia, ou, desculpa, da filosofia. Então, de fato, foi uma prova muito legal, a prova de filosofia e as provas de sociologia. Na prova de história, especificamente, eu considero, gente, que a prova de história de todas as provas de ciências humanas foi, digamos assim, a prova um pouquinho mais elaborada, um pouquinho mais difícil, ou seja, é a prova que eu acredito que o estudante talvez tenha uma chance maior de cometer algum deslize. Mas o estudante que estudou, que acompanhou as aulas, que prestou atenção no processo de revisão e na resolução das questões, com certeza não sentiu dificuldade em fazer a prova. Porque muitas vezes, a gente conversou isso muitas vezes durante o nosso processo de revisão, a grande chave é você prestar atenção no enunciado da questão, para identificar exatamente o período, o contexto que a prova está trazendo para a gente. Você prestar atenção nas legendas, quando a gente tem questões de imagem, né? Nós vimos muito durante o ano que a UPE ela gosta muito de trazer questões de imagem. E essa prova de história ela não foi diferente. Tivemos questões de imagem, inclusive muito parecidas com questões de imagem que caíram nos anos anteriores. Por exemplo, a questão que falava sobre a segunda revolução industrial, na prova de história, né, onde trazia imagens sobre a segunda revolução industrial, para você identificar qual imagem estava direcionada à segunda revolução industrial, é uma questão que já caiu em outros anos, só que direcionado a outros temas, mas dentro daquele mesmo estilo de questão. A imagem, o título da imagem, para você identificar qual é a imagem que melhor se coloca dentro daquilo que está sendo perguntado. Então, o estudante que acompanhou bem as revisões e trabalhou em cima das resoluções de questões, com certeza não teve grandes dificuldades em fazer essa prova, porque a tendência, né, da UPE de explorar muito imagem, de explorar muito análise de imagem, de texto, foi mantida, né, nessa prova de história. A prova de geografia também foi muito elogiada, né, pelos professores de geografia, né, eles colocaram muito a ênfase nas questões voltadas para a economia, e, de fato, eu dei uma olhada na prova de geografia, muitas questões voltadas para a parte de economia, porém também privilegiando a parte da geografia física. Então, a gente não pode dizer que foi uma prova de geografia apenas geopolítica ou apenas física, né? Foi uma prova bem equilibrada, né? E, de uma forma geral, as provas de ciências humanas do SSA2 desse ano, elas atenderam às nossas expectativas, né? No sentido de que o nosso estudante, o estudante que estava preparado, o estudante que estudou, que trabalhou em cima de resolução de questão, que acompanhou todo o processo, ele com certeza conseguiu fazer uma boa prova, né? E a gente fica muito feliz, né, de ver que o resultado do trabalho do ano foi refletido, né, numa prova que atendeu às expectativas do que os professores desenvolveram durante o ano de 2020, né? Um ano tão difícil, mas que a gente consegue fechá-lo, né, com chave de ouro, após essas provas, desses 2 dias de prova de SSA2 da UPE.